A série Pesca Mortal sempre foi um dos reality shows mais intensos da televisão, mas com a presença de Sig Hansen, as coisas podem sair do controle. Será que as atitudes dele podem abalar todo o programa? Hoje você vai descobrir. Prepare-se, porque neste vídeo serão revelados alguns segredos sobre o famoso capitão que o público nunca soube. E não para por aí. Também vamos mergulhar de cabeça no universo da série e mostrar como tudo funciona nos bastidores. Então já sabe, fique até o final para não perder nenhum detalhe. E aí, prontos? Vamos nessa! Pesca Mortal não é apenas mais uma série de TV. É uma das produções mais assistidas e comentadas do mundo. No dia 12 de abril de 2005, o canal Discovery exibiu pela primeira vez esse reality que conquistou milhões de pessoas. A série acompanha a vida dos pescadores de caranguejo no Mar de Bering, durante as temporadas do caranguejo real do Alasca e do caranguejo da neve. É fascinante ver de perto a habilidade e, ao mesmo tempo, as dificuldades desses homens do mar. A base das operações fica no porto de Dutch Harbor, nas Ilhas Aleutas, no Alasca. Mas por que o nome Pesca Mortal? Justamente porque o risco de acidente ou até morte nessa profissão é altíssimo. Apesar das imagens belíssimas, a realidade é brutal. Logo na primeira temporada, o sucesso foi tão grande que, a partir daí, todos os anos novas temporadas foram produzidas, sempre entre abril e julho. O programa não só mostra o trabalho dos pescadores, mas também os perigos enfrentados tanto pela tripulação quanto pela equipe de filmagem. E não pense que o mar é diversão. Os pescadores precisam desviar de armadilhas pesadas de centenas de quilos, manusear caranguejos em meio a um convés cheio de riscos e ainda encarar ventos fortíssimos e ondas gigantes que castigam o barco sem parar. Cada episódio apresenta uma nova história, com foco em diferentes embarcações e tripulações. Muitas vezes, os episódios também exploram o passado de alguns tripulantes, principalmente os chamados Greenhorns, os novatos da pesca. Além disso, o programa dá destaque aos capitães, mostrando tanto a rivalidade quanto a amizade entre eles. Entre os capitães mais marcantes estão Sig Hansen, do Northwestern, e os irmãos Jonathan e Andy Hillstrand, do Team Bandit. Também aparecem nomes como os irmãos Keith e Monty Coburn, do Wizard. E claro, as relações familiares também ganham destaque, como a dos irmãos Hansen, Sig, Norm e Edgar. Mas a vida no mar não é só competição. O programa também mostra o estresse, o desgaste físico e mental e a alta taxa de desistência entre os novatos. E como a pesca de caranguejo no Alasca é uma das profissões mais perigosas do mundo, o apoio da Guarda Costeira dos Estados Unidos é essencial. Helicópteros de resgate ficam de prontidão e muitas vezes aparecem salvando pescadores em situações extremas. Inclusive, alguns episódios retratam tragédias reais, como a perda de embarcações em alto mar. Um detalhe curioso é que, ao contrário de outros reality shows, Pesca Mortal não tem apresentador em frente às câmeras. Claro que, como em qualquer produção, houve cuidados com a classificação indicativa. Como a vida a bordo envolve muitos palavrões e cenas fortes, a edição usava efeitos sonoros e até borrões para censurar a linguagem e gestos considerados inapropriados. Agora, se tem algo que a famosa série deixou bem claro, é o quanto a pesca comercial é uma profissão arriscada. Em 2006, o Bureau de Labor Statistics apontou a pesca como a ocupação mais letal dos Estados Unidos, com um índice de fatalidade quase 75% maior do que o de pilotos ou engenheiros de voo. No caso específico da pesca do caranguejo real, os números são ainda mais alarmantes. Estima-se que, em média, um pescador morria por semana durante a temporada, e praticamente todos os tripulantes sofriam algum tipo de ferimento. Isso acontece por causa de condições extremas, como tempestades violentas, ondas gigantes e até formações de gelo no convés. Sem falar no perigo de trabalhar com máquinas pesadas em um barco em constante movimento. Com tantas mortes registradas, a mudança para o sistema de cotas de pesca trouxe uma certa segurança. Antes, no chamado estilo derby, os barcos precisavam correr contra o tempo para capturar o máximo possível de caranguejo em poucos dias. Agora, com cotas individuais, cada barco tem um limite específico que pode ser pescado em um período maior. Apesar da ideia de mais segurança, esse novo sistema também trouxe consequências. Muitas embarcações menores não conseguiram se manter, e a frota caiu de mais de 250 barcos para cerca de 89, todos maiores e com cotas altas. A vida no programa nunca foi fácil para os pescadores.
Uma das marcas registradas da série é mostrar, sem filtros, a dureza do mar. O comportamento, os hábitos e até a forma de agir desses homens refletem um estilo de vida perigoso, onde não há espaço para erros ou para quem não aguenta a pressão. Muitas vezes, a série trouxe para as telas os novatos que, quase sempre, viravam alvo das críticas mais pesadas e até de intimidação por parte dos marinheiros mais experientes. Mas nem tudo fica só na frente das câmeras. Em um especial de bastidores, o público pôde ver de perto como a produção do programa realmente funciona. Uma equipe de apenas 2 pessoas vive em cada barco retratado. O trabalho é exaustivo, cansativo e extremamente perigoso. As cenas são gravadas com câmeras portáteis, como a Sony HVR, posicionadas tanto no convés principal quanto na casa de comando. Além disso, 4 câmeras fixas ficam instaladas permanentemente pelo navio, registrando tudo o que acontece. Para dar mais impacto às imagens, a produção recorre a métodos ousados, filmagens feitas de helicóptero, de barcos de apoio e até com câmeras submersas acopladas às gaiolas de caranguejo. Em temporadas posteriores, chegaram a usar mergulhadores no fundo do mar, registrando momentos únicos das frotas partindo para a pesca. Até um helicóptero com câmera de última geração, o mesmo usado no filme 007 Skyfall, foi utilizado. O áudio também é um desafio. Como não há espaço para um estúdio de som nos barcos, o registro depende dos microfones sem fio presos aos pescadores e dos microfones direcionais nas câmeras. Mesmo com equipamentos reforçados, as câmeras vivem sendo danificadas pela corrosão da água salgada, pelo gelo e até por acidentes em alto mar. Mas os problemas não param por aí. A convivência entre equipe de filmagem e tripulação muitas vezes gerou tensão. Capitães já exigiram que as câmeras fossem desligadas em momentos de brigas familiares, mas, mesmo assim, esqueceram de retirar os microfones e os áudios acabaram indo ao ar. Outros, como o lendário capitão Phil Harris, pediram para que os cinegrafistas escondessem problemas de saúde, temendo que sua tripulação fosse prejudicada. Infelizmente, a série também registrou momentos de grande tragédia. Durante a 6ª temporada, enquanto Cornélia Marie descarregava caranguejos na ilha de St. Paul, o capitão Phil Harris sofreu um AVC em sua cabine. Mesmo debilitado, ele pediu que continuassem filmando. Após ser levado às pressas para Anchorage, passou por uma cirurgia de emergência, mas faleceu 11 dias depois, em fevereiro de 2010. Sua morte abalou não apenas a família e os colegas de tripulação, mas também milhões de fãs ao redor do mundo. Apesar de tantas dificuldades, o sucesso da série foi impressionante. Só a 3ª temporada atraiu mais de 49 milhões de telespectadores. Já em 2010, episódios que mostraram a luta e a despedida de Phil alcançaram números históricos para o canal Discovery, chegando a mais de 8 milhões de espectadores em uma única noite. Até hoje, Pesca Mortal segue marcado como um dos realities mais intensos e emocionantes da televisão. Uma verdadeira mistura de drama humano, adrenalina e a dura realidade de quem desafia o mar em busca do sustento. Em 2011, o crítico Matt Zoller chegou a elogiar Pesca Mortal, destacando a série como um verdadeiro documentário sobre o preço pago por um trabalho físico implacável. Segundo ele, outras produções que tentaram copiar o formato, como Estradas Mortais e Mergulhados no Pântano, não conseguiram capturar a mesma atmosfera nem a profundidade psicológica que tornam Pesca Mortal tão especial. Esse reconhecimento mostrava o quanto o público respeitava e admirava a série. Mas, em um momento da carreira de Sig Hansen, capitão veterano, ele quase colocou tudo a perder ao revelar publicamente os desafios mais sombrios que enfrentou no mar. Aos 59 anos, Sig já havia passado décadas enfrentando as águas brutais e congelantes do Mar de Bering. Em entrevista à Fox News Digital, ele contou que não eram apenas as tempestades e o frio intenso que ameaçavam sua vida. Havia também os perigos de suas próprias decisões arriscadas no comando do barco. Em uma ocasião, movido pelo ego, ele tomou uma decisão que quase lhe custou tudo. O próprio Sig admitiu. Foi o gelo acumulado.
Eu estava sendo guiado pela ganância, querendo mais dinheiro, e deixei o bom senso de lado. Isso não é nada bom. Esse é o tipo de confissão que dói lembrar. Ao olhar para trás, Sig reconheceu que sua carreira foi marcada por decisões de alto risco e consequências ainda maiores. Mesmo sobrevivendo às condições mais perigosas de pesca, ele confessou carregar arrependimentos profundos. Eu tive um ataque cardíaco no mar. Talvez devesse ter pendurado as botas há muito tempo, disse. Apesar disso, Hansen se considera sortudo por nunca ter perdido um tripulante, mas admitiu que no início da série, viveu um trauma que o assombra até hoje. Um erro de cálculo seu resultou em um acidente grave com um tripulante. Ele contou que tinha apenas 27 ou 28 anos quando viu uma onda se aproximando, mas não conseguiu acionar o alarme a tempo. O impacto arremessou o marinheiro pelo convés, causando sérias lesões nas costas. Embora o homem tenha se recuperado, Sig nunca esqueceu. Para ele, a lição foi clara. No mar, segundos podem definir vida ou morte. Esse episódio o marcou tanto que ele nunca mais voltou a tocar música dentro da casa de comando enquanto pescava. É no momento em que você se distrai que a tragédia acontece, revelou. Mas os aprendizados não pararam por aí. Em outra situação, seu barco começou a congelar em temperaturas abaixo de zero. Houve também um incêndio a bordo, registrado pelas câmeras da série. E o mais assustador é que sua filha, Mandy, estava com ele no navio. Ele desabafou. Se o fogo tivesse começado 1 hora antes, poderíamos ter enfrentado um desastre. Além dos perigos no trabalho, Sig também sofreu no corpo. Durante sua carreira, ele teve um ataque cardíaco que quase lhe tirou a vida. Isso aconteceu pouco tempo depois da tragédia com o navio Destination, em 2017, e o fez repensar várias vezes se não estava na hora de abandonar o mar de vez. Com o tempo, passou a valorizar ainda mais a família. O próprio capitão revelou que a experiência o fez querer ser um pai melhor, e agora busca compensar o tempo perdido sendo um bom avô. Houve ainda um outro episódio que quase terminou em tragédia. Ele planejava levar o barco até Seattle em uma viagem de 7 dias, mas seu irmão se ofereceu para assumir o comando, e Sig decidiu voar para casa mais cedo. Essa escolha acabou salvando sua vida. Pouco antes da viagem, ele havia caído no gelo e machucado o nariz. Ignorou a dor, mas logo depois seu rosto inchou de forma assustadora por causa de uma infecção grave. No hospital, os médicos disseram que, se tivesse demorado algumas horas a mais, ele não teria sobrevivido. Se eu estivesse no mar, não estaria aqui hoje, admitiu. Mesmo com todos esses sustos, Sig nunca se afastou do oceano. Na 21ª temporada de Pesca Mortal, ele se uniu ao também capitão Jonathan Hillstrand em busca de um lendário caranguejo rei gigante na misteriosa Ilha Woke. Esse foi o recado de Sig ao público. Ele não pretende abandonar a série tão cedo. E você? O que acha da trajetória dele? Será que ele foi longe demais ao expor tantos desafios de sua vida no mar? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por passar um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos estes vídeos que recomendamos que você assista em seguida. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.